Imagine duas pessoas diante do mesmo altar. Uma delas acende uma vela, sussurra um nome secreto e exige que o cosmo lhe entregue ouro, amor ou vingança. A outra pessoa fecha os olhos, silencia o próprio ego e espera ser elevado. Aos olhos de um observador comum, as duas pessoas estão fazendo a mesma coisa: magia. Mas para os filósofos de Alexandria, um deles era um mendigo espiritual, o outro estava se tornando um deus. Antes de continuar, há uma palavra que você precisa guardar: teurgia. Do grego, theurgia, theos, Deus, ergon, trabalho, trabalho divino ou operação divina. O termo aparece pela primeira vez ligado aos oráculos caldeus no século II, mas quem transforma isso numa filosofia rigorosa é Iamblico de Calcis no século III, no seu tratado De Mysteris. Para ele, teurgia não é um conjunto de truques, é um sistema ritual através do qual o ser humano se torna capaz de retornar à sua origem divina. Não é fé cega e não é ciência oculta. É uma tecnologia espiritual apoiada em toda uma cosmologia platônica, hierarquias de deuses, daimons, almas e símbolos que amarram tudo isso junto. Alude prosclices diapathos, synaptus etus hiereiastis teis, diadetis filiastis sinerusses, tapada quinonia parehussetis adialitos simploquis. Mas nem sequer as invocações unem os sacerdotes aos deuses por meio de uma paixão. Em vez disso, por meio da amizade que sustenta todas as coisas, elas proporcionam a comunhão de uma união indissolúvel. Iamblico de Mysteris. Vamos pisar em terreno pantanoso, onde os filósofos de toga começavam a empinar o nariz. De um lado, a teurgia, o trabalho divino dos puristas. Do outro, a goécia, a magia utilitária, popular, aquela que Iamblico e Próclo tratavam como coisa de pessoas desesperadas. O mago comum acende uma vela, queima um sigilo, recita um papiro místico, porque quer algo concreto, que a vizinha se apaixone, que o cunhado sofra, que a dor de dente passe. É o supermercado dos milagres. Já o teurgista acha isso uma cafonice sem tamanho. Usar as forças do cosmos para conseguir moedas de ouro é como usar um acelerador de partículas para acender um cigarro. A teurgia não quer alterar a realidade material pela força. Ela é o caminho prático para a enosis, a união com o uno. A alma reconhece as marcas do divino já presentes na matéria e retorna, através delas, à sua origem nas rênades. O teurgista não busca escapar do mundo. Ele busca se tornar um canal mais límpido para que o divino atue através dele, aqui mesmo. Não que ele despreze a saúde e prosperidade. Ele só sabe que são o troco que sobra quando você já comprou a coisa certa. O mago tradicional opera na base da coerção. Ele descobre o nome secreto de um daimon e tenta subordiná-lo, ameaçá-lo, chantageá-lo. Eu te conjuro pelo nome inefável de Iaô, ou queimo seu sigilo. É pura audácia humana. Iamblico, em sua poltrona em Alexandria, deveria rir. Para ele, um ser humano mandar em um deus é arrogância patética. O ritual não obriga os deuses a descer. Ele eleva o ser humano até eles. Os papiros mágicos gregos trazem receitas quase químicas,
sangue de babuíno, tinta de lula, um nome gravado em chumbo, enterrado à meia-noite, mecânico, quase um algoritmo. Próclo adorava uma erva certa, uma pedra no altar, mas ele não usava porque funciona como mágica. Ele decodificou a assinatura ontológica daquela substância de volta à sua origem divina. Para o mago, é o algoritmo que resolve o cano entupido da vida. Para o teurgista, é uma missa cósmica. Diatis dynameus teurgikis, iestin criton apacis anthropinis sophrosinis que epistimis, silavus atis mandicis agatha, teketas catarticas dynamis telesiorgikis, que aplos padata energimata tisentheu catocorris. Por meio do poder teúrgico, o qual é superior a toda a prudência e ciência humana, por abranger tanto os bens da profecia, quanto os poderes purificadores da iniciação perfeita e, simplesmente, todas as operações do êxtase divinamente inspirado. Teologia Platônica de Próclo, livro 1, capítulo 25. E se eu te dissesse que do outro lado do mundo, uma tradição completamente distinta chegou à mesma conclusão? A palavra yoga vem do sânscrito yud, unir, jungi. Os neoplatônicos tinham sua própria palavra para esse estado, enosis, a união com o uno. E é aqui que encontramos uma das pontes conceituais mais fascinantes entre o Ocidente e o Oriente, etimologicamente, theurgia e sadhana. Não têm qualquer relação, mas ambas nascem da mesma necessidade humana, a percepção de que a filosofia puramente intelectual não basta para elevar a alma. É preciso prática, método e ritual. No Ocidente, esse caminho recebeu o nome de teurgia. No Oriente, de sadhana, 2 vocabulários, um só destino. Iâmblicos dizia que a mente humana, sendo finita, jamais escalaria o uno só pelo pensamento lógico. Patanjali dizia praticamente a mesma coisa. A mente discursiva não basta. É preciso disciplina do corpo, da respiração, do símbolo sagrado. Um usa pedras, plantas, incensos e palavras de poder. O outro usa asanas, pranayama, yantras e mantras, 2 vocabulários, uma única gramática espiritual. Não é o pensamento puro que une os teurgistas aos deuses, Ishvara Pranidanadva, ou através da completa entrega a Deus, Patanjali. Para os teurgistas neoplatônicos, a mente humana tinha um limite. Eles sabiam que nossa razão, por mais brilhante que fosse, jamais conseguiria ascender ao uno, à origem de tudo, apenas através do pensamento lógico ou de debates intelectuais. É aqui que o mistério ganha voz. Para ultrapassar essa barreira, era preciso recorrer aos chamados onômata bárbara, os nomes bárbaros de poder. Na teurgia, as 7 vogais gregas não eram meras letras. Elas eram consideradas sinthimata, verdadeiras assinaturas divinas e símbolos sonoros deixados pelos deuses na própria matéria. Quando o teurgista entoava essas vogais, ele não tentava se comunicar por palavras gramaticais, como explicava o filósofo Iâmblicos. Tratava-se de uma linguagem sagrada, sons incompreensíveis para o intelecto humano, mas perfeitamente sintonizados com a harmonia e o canto eterno das esferas celestes. E antes de continuarmos, eu sei exatamente o que você já deve estar pensando. É quase impossível ouvir sobre essa ciência grega do som e não fazer uma conexão imediata com o Oriente. Se essa semelhança já cruzou a sua mente, você está absolutamente certo. Enquanto os teurgistas gregos entoavam suas vogais na bacia do Mediterrâneo, do outro lado do mundo, no Yoga e no Tantra, os yogis já decifravam essa mesma frequência há milênios, por meio dos chamados Bija Mantras, sons sementes como Om, Krim, Hum. Assim como as vogais de iâmblico,
Essas sílabas não possuem um significado lógico de dicionário, e a justificativa nos dois sistemas é idêntica. A palavra comum fala apenas com a mente, mas o som sagrado fala direto com a alma. Para entender o que é um síntema, precisamos voltar à palavra grega original. Sínthema significa literalmente senha. Era um sinal secreto que soldados usavam para reconhecer um aliado no escuro, antes de uma batalha. Iamblico pega essa palavra militar e a transforma num conceito metafísico. Para ele, os synthemata não são símbolos que a mente interpreta, são vestígios reais que o demiurgo implantou dentro da própria matéria, dos sons e até da alma humana, no exato momento da criação. Uma pedra, uma cor, uma sequência de vogais, cada uma carrega, escondida dentro de si, uma senha que reconhece e é reconhecida por sua unidade divina de origem. O ritual teúrgico não interpreta esse símbolo. Ele ativa a senha, como uma chave entrando na fechadura certa. O hinduísmo tem um conceito quase idêntico. Funcionalmente falando, o nyasa, o ato ritual de instalar um mantra semente ou bija numa parte específica de um corpo ou de uma estátua, através de gesto e som. Assim como o sínthema grego, o bija hindu não é decorativo, é a senha vibratória que, uma vez ativada corretamente, conecta aquele ponto específico à energia divina que ele representa. Sínthema e bija, duas línguas, duas culturas, separadas por milhares de quilômetros. E o mesmo princípio exato. O divino deixou senhas escondidas na matéria, o ritual existe para ativá-las. No hinduísmo, o processo completo de consagração tem nome: Prana Pratishta, estabelecer o sopro vital. Uma estátua de pedra não é um deus. Ela só se torna um canal vivo através de um ritual. Purificação, inscrição dos códigos vibratórios, o nyasa que acabamos de ver, infusão da força vital. A partir daquele momento, a pedra deixa de ser pedra. E o axioma tântrico resume tudo. Tornando-se um deus, deve-se adorar o Deus. Antes de cultuar o divino, você precisa se tornar um receptáculo dele. Iamblico descreve exatamente esse fenômeno no De Mysteris. Durante a teofania, o teurgista não entra em transe histérico. O fogo divino consome o ego inferior e a divindade passa a habitar aquele corpo. O teurgista se torna uma estátua viva. Se nós pudéssemos apresentar um mago de grimório moderno a Próclo, alguém orgulhoso de suas amarrações, rituais de riqueza e conjurações, o filósofo provavelmente daria um sorriso condescendente e diria: parabéns pelo seu controle sobre os espíritos da terra e do ar. Você prendeu um daimon menor em uma garrafa para que ele lhe sirva. Que realização magnífica para quem escolheu continuar acorrentado na caverna, escravo do tempo, da matéria e da própria ignorância. Enquanto você se orgulha de governar fantasmas, eu me torno um deus. Essa crítica cortante dos neoplatônicos não é diferente do alerta que os grandes mestres do Oriente dão há milênios. No yoga, o praticante obstinado pode desenvolver os chamados siddhis, poderes sobrenaturais como a clarividência, a levitação ou o controle mental sobre os outros. Mas os verdadeiros gurus sempre trataram os siddhis como uma armadilha fatal.
uma distração infantil que afasta a alma do único objetivo real, a iluminação e o moksha, a libertação final. Existe uma parábola indiana perfeita sobre isso. Um discípulo orgulhoso passou 20 anos meditando isolado na floresta. Ao retornar, encontrou seu mestre à beira de um grande rio e bradou: "Mestre, olha o que conquistei com meu esforço!" E caminhou milagrosamente sobre as águas até a outra margem. O mestre atravessou o rio calmamente de balsa, pagando uma moeda insignificante ao barqueiro. Ao chegar do outro lado, olhou para o discípulo e disse: "Você desperdiçou 20 anos da sua vida para alcançar algo que vale o preço de uma única moeda de cobre. Você conquistou o poder, mas continuou escravo do seu próprio ego." Tanto na Atenas de Próculo, quanto nas margens do rio Ganges, a mensagem dos sábios é a mesma. Se a sua espiritualidade serve apenas para manipular o mundo físico, para obter pequenas vantagens, poderes, você não é um místico. Você é apenas um prisioneiro tentando decorar as paredes da sua própria cela. Quando o neoplatônico Próclo se referia a Platão, ele não usava o tom de um acadêmico moderno debatendo com um colega. Ele o chamava de o Divino Platão. Para os teurgistas, Platão não era apenas um filósofo racionalista para ser analisado. Ele era um mestre iluminado, digno da mesma reverência e entrega espiritual que um yogi na Índia dedica ao seu guru. Mas o Ocidente parece ter esquecido isso. A vinda do cristianismo e a domesticação da filosofia transformaram um caminho de libertação da alma em meros debates lógicos de sala de aula. Nós apagamos a verdadeira história. Diante disso, fica a provocação. E se a filosofia platônica fosse o verdadeiro yoga do Ocidente? E se ler seus diálogos for um ato de sintonização com a mente de um mestre? Que as suas reflexões encontrem o caminho de volta ao sagrado. Timike doxato Theoplatoni.